Fala pessoal, bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Como é que foram de fim de semana? Só no frio aí? Tá frio, né? Ou sou só eu que sou friorento? Ah, bom, não sou só eu então. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa sobre a última aula para discutir antes da gente começar? Não? Beleza, então bora lá. Hoje a gente vai terminar o assunto energia, tá? Então a gente conclui toda a discussão sobre energia, que a gente começou já faz em algumas aulas. Então eu queria começar falando sobre o conceito de trabalho em 3D. Tá? E depois a gente vai falar também um pouco sobre o modelo de Bohr, que é um modelo que aparece na física atômica, que é muito bacana. Muito bem, então vamos lá. A gente estava aqui pensando, né, naquela ideia de um campo de força. Então, eu só queria assim, enfatizar essa noção de que você tem um campo de força, né? Então, é uma noção um pouco diferente dos problemas que a gente vinha tratando, que era, sei lá, da força normal, da força da tensão, etc. Aqui a gente está imaginando que, no fundo, você tem o espaço aqui, né? Então, você tem uma partícula andando pelo espaço, e em cada ponto do espaço, você tem vetores aqui, né? F de R. Então, ou seja, para cada ponto do espaço, você tem uma força que atua nessa partícula, tá? E agora, então, se você pegar e você quiser mover essa partícula de uma posição para outra, você talvez tenha que realizar trabalho, né? Você vai ter que realizar trabalho se você quiser ir contra essa força, esse campo de força F, né? Então, o trabalho que você tem que realizar, né? Então, trabalho realizado ao mover a partícula de um ponto R até R mais dr, então, ou seja, se eu fizer um deslocamento infinitesimal, né, então eu estou aqui e eu movo um pouquinho para cá, vou até tentar desenhar isso, então imagina que eu estou aqui, né, e aí eu vou mover agora um pouquinho para cá, assim, né, então eu vou mover ao longo dessa direção daqui para cá. Então, esse trabalho, ele vai ser semelhante ao que a gente tinha discutido no caso unidimensional, né, que é o produto da força pelo deslocamento. A diferença é que aqui força e deslocamento são ambos vetores, e, portanto, o que aparece é o produto escalar da força pelo deslocamento. Tá? Então, isso aqui é o trabalho infinitesimal, ou seja, por uma distância pequenininha aqui, quando eu pego e empurro essa partícula de um R para um R mais dr. Ok? E o que é interessante disso daqui é essa ideia de que o trabalho depende do produto escalar entre a força e o deslocamento, e, portanto, dW igual a zero se F é perpendicular ao dr. Né? Ou seja, você não realiza trabalho quando você faz um deslocamento perpendicular à força. Então, por exemplo, se eu tenho a força gravitacional aqui, né? Então, eu tenho aqui a força gravitacional, Fg igual a menos mg na direção k. Então, se eu realizar um deslocamento ao longo dessa direção, aqui, né? Eu não realizo o trabalho. Então, ao longo dessa direção,
se eu vier, por exemplo, daqui para cá, não realizo trabalho. Né? Ou seja, se a força da gravidade é para baixo, mover horizontalmente a partícula não custa trabalho. Eu vou custar trabalho se eu quiser mover ela para cima ou para baixo. Então, isso está capturado nesse produto escalar aqui. Vamos ver um outro exemplo também. Suponha que eu tenho um bloquinho aqui. Então, aqui está o meu bloquinho. Né? E eu vou aplicar agora uma força aqui, ó, F externa, que ela vai fazer um ângulo θ com a horizontal. Então, eu tenho aqui um ângulo θ. Né? Então, o bloquinho, eu vou supor que ele vai andar ao longo dessa direção aqui, x. Então, eu tenho aqui a direção x. Né? E eu vou supor, então, suponha, né? Claro, suponha que dr, ou seja, o vetor de deslocamento dr, ele, na verdade, é um dx na direção y. Então, eu ando um pouquinho para lá. Então, nesse caso, o trabalho dw vai ser igual força externa, produto escalar dr, vai ser, então, força externa vezes o dx vezes cosseno de θ. Então, você vê que o trabalho, né, quando eu desloco para cá, o trabalho realizado, ele não é, ele depende do ângulo θ, né? Se esse ângulo é zero, eu realizo mais trabalho. Se esse ângulo é menor, eu realizo menos trabalho. Então, o trabalho que eu realizei, né, por causa desse deslocamento, ele depende da minha inclinação da força. Tudo bem? Beleza. Um comentário importante. Então, essa noção de trabalho, dW igual a F escalar dr, isso aqui vale mesmo para forças não conservativas, vale para qualquer força F. Qualquer força F. Né? Mas, se a força é conservativa, se F pode ser escrito como sendo menos o gradiente de U, né? Lembra que quando ela é conservativa, então tem energia potencial e F é o gradiente de U. Então, o que acontece nesse caso é que o dW vai ficar menos gradiente de U escalar dr. Né? E a gente tinha visto essa fórmula na última aula, a gente tinha discutido isso daqui, né? Esse cara aqui, escalar dr, é o que a gente tinha chamado de du, ou seja, ele é U no ponto R mais dr, menos U no ponto R. Né? Então, a gente chega que, no caso que a força é conservativa, a gente obtém que o trabalho é menos a variação de energia potencial. Né? Que é o mesmo resultado do caso 1D. Então, no caso unidimensional, eu já tinha escrito esse resultado aqui. E continua perfeitamente válido. Ok? Ou seja, o trabalho está relacionado com quanto varia a energia potencial. Então, por exemplo, se eu quero realizar trabalho aqui para empurrar uma partícula para cima, isso aqui está relacionado com quanto varia a energia potencial aqui do meu... a energia potencial gravitacional. Beleza, pessoal? Perguntas? Oi, Gabriel. Isso. O Nabla-U ele é um vetor. A gente tem um certo abuso de linguagem de não colocar uma flechinha aqui. A gente poderia, talvez, colocar uma flechinha em cima do Nabla. Tem gente que coloca assim, uma flechinha aqui em cima do Nabla aqui, né? Tipo assim. A gente acaba não colocando, mas ele é um vetor.
a direção que ele vai indicar vai depender muito do U, né? Porque o nabla U, ele vai ser del U, del X na direção I, mais del U, del Y na direção J, mais del U, del Z na direção K. Então, a direção, de fato, que ele aponta pode ser qualquer uma, depende só de qual que é a energia potencial e de como a energia potencial varia com X, Y e Z. Oi, Raicen, essas derivadas aqui no nabla U, essas aqui? Ah, tá. Então, aqui não é bem uma derivada, isso aqui é o trabalho infinitesimal e a variação infinitesimal né, da energia potencial quando a gente anda de um ponto R para um ponto R mais dr. Então, assim, por exemplo, o du, ele é definido como sendo isso daqui. Você pega o U num ponto R do espaço e o U no ponto logo vizinho aqui e faz a diferença. Então, esse du ele é infinitesimal porque você está olhando para posições próximas do espaço. O dw é a mesma coisa. dw é, tipo, eu estou aqui, aí eu vou mover minha partícula de dr, qual que é o trabalho realizado quando eu movo ela de dr? Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente falou aqui até agora é o trabalho infinitesimal, ou seja, quando eu movo a partícula só um tiquinho de nada, né? Então, o que a gente falou aqui, no fundo, é só um dw. Vamos ver agora o trabalho em ir de um ponto R inicial até um ponto R final. Tá? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, eu tenho agora aqui um sistema de coordenadas, tá? E eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de R inicial, e eu tenho um outro ponto aqui que eu vou chamar de R final. Então, sei lá, estou daqui e quero andar de um ponto para o outro. Então, a pergunta é, qual que é o trabalho que eu vou realizar se eu vier daqui para cá? Tá? E aqui aparece uma sutileza, tá? Aparece uma sutileza importante, que é a dependência com o caminho. Então, o trabalho vai depender do caminho. Depende do caminho. A gente já tinha discutido isso um pouco no caso unidimensional, mas é que no caso 1D a coisa não fica tão limpa. No caso 3D isso fica muito marcante, né? Porque, ou seja, imagina assim, eu quero mover minha partícula daqui para cá. Qual o trabalho que eu tenho que realizar? Depende, eu posso vir daqui e depois subir, eu posso subir e depois ir para a direita, ou eu posso fazer um caminho completamente diferente. Então, eu posso fazer, sei lá, uma coisa assim, ou eu posso fazer, sei lá, um outro caminho assim. Tá? Então, dependendo do caminho, o trabalho pode depender. Tá? Então, o trabalho depende do caminho em geral. E lembra, isso daqui, a gente discutiu isso no caso unidimensional, tá? Por exemplo, quando a gente falou do atrito, a gente fez um exemplo lá que tinha a força de atrito, e a gente via que se a gente pegava, no caso 1D, a gente tinha feito o seguinte problema, né? A gente fazia assim, a gente estava aqui, aí a gente vinha até aqui, e depois a gente voltava, né? Então, a gente fazia tipo assim. Então, a gente tava, não sei se vocês lembram desse problema aqui, no caso unidimensional, a gente tinha uma coisa assim, onde tinha chamados aqui de A, B e C. Então, o que a gente tinha mostrado era que quando tinha atrito, se eu ia e depois voltava, eu tinha que realizar mais trabalho, né? Quando não tinha atrito, não tinha isso. Quando não tinha atrito, o trabalho não dependia do caminho. Se eu fosse e voltasse, era a mesma coisa que se eu fosse direto de A para C. Mas quando tinha atrito, dependia. Tá? Então, aqui é a mesma discussão. No caso de forças conservativas, não depende. No caso de forças conservativas, W não depende do caminho. Não depende do caminho. E aí eu vou ter simplesmente
W como sendo a variação de energia potencial, que nem a gente tinha lá em cima. RI menos U de RF. Mas, em geral, depende. E aí, nesse caso, a fórmula para o trabalho ela é um pouco mais complicada. Então, eu vou escrever aqui só por completeza, tá, gente? Eu vou escrever qual que é o resultado do trabalho, assim, né, para uma força genérica, mas a gente não vai explorar muito isso daí, né? Mas a ideia é que o trabalho, ele depende agora de um novo objeto que vocês vão estudar em cálculo 3, que é o que chama de uma integral de caminho. Integral de caminho. Então, o trabalho, ele é que nem aquela fórmula que a gente tinha antes para o infinitesimal. E aqui é a integral naquele sentido da soma, né? Tipo, você está integrando porque você está somando. Só que aqui é uma integral diferente. É o que a gente chama de uma integral de caminho. Então, você tem, tipo, um caminho aqui C1 ou C2, etc., né? Onde esse C aqui, ele é o caminho. Então, eu não vou discutir aqui nesse curso como fazer esse tipo de integral, tá? A gente não vai falar sobre isso aqui. Vocês vão ver isso em cálculo 3, no fundo. Mas, no fundo, é a ideia de você somar. Então, você está somando esse cara aqui, né? Desculpa, onde é que está? Esse cara aqui. Você está somando esse trabalho infinitesimal, mas você está somando ao longo do caminho. Então, tipo, você dá um zoom aqui, aí você calcula o trabalho daqui para cá, depois daqui para cá, depois daqui para cá, daqui para cá. Então, você está somando os pequenos DWs ao longo de cada pedacinho do caminho. Tá? Como fazer isso na prática é um pouco mais complicado. Tudo bem? Não, Gabriel, então, desculpa. Acho que eu não fui claro. Se a força é conservativa, não depende do caminho, né? Então, deixa eu talvez ser mais claro aqui. No caso de forças conservativas, o W não depende do caminho, mas para forças não conservativas, mas para forças não conservativas, depende. Boa. Tá? Então, assim, para a força conservativa não depende mesmo. Em 3D, 1D, não importa. Mas para forças não conservativas, como, por exemplo, atrito, aí ele depende. O que é interessante aqui... Oi, Raul. Então, Raul, é verdade, isso daí está um pouco implícito no C. Então, quando a gente escreve esse C aqui, a gente quer dizer um caminho específico, incluindo o ponto final e inicial. Então, a gente não escreve um inferior e um superior, porque, tipo assim, quando a gente escreve uma integral, né, tipo integral de A até B, aí aqui a integral ela é completamente definida pelo A e pelo B. Mas no caso do caminho, ela não é definida só pelo RI e pelo RF, ela é definida por todo o caminho. Então, essa anotação aqui, ela meio está escondido aqui, qual é o caminho especificamente que a gente vai escolher. Aí você tem que meio que parametrizar esse caminho. Essa é a parte que fica um pouco difícil, né? Por exemplo, você tem que escolher uma forma de parametrizar esse caminho e quebrar sua integral em partes. Tá? Então, Rafael, precisa também, tá? Que, por exemplo, nesse exercício aqui precisou também. É que lá a gente conseguia escrever a integral de um jeito um pouquinho mais fácil, né? A gente escrevia só em termos de xi, xf, assim por diante. Mas no caso 1D tem essa questão do caminho também. É que a gente meio que, digamos assim, jogou isso um pouco para debaixo do tapete, porque o caminho, o máximo que eu posso fazer é, por exemplo, ir e voltar várias vezes, né? Então, isso aqui também aplica para o caso 1D. É só que a gente meio que omitiu isso lá por simplicidade. Beleza? Ok, pessoal. E um último comentário interessante, a gente vê que, no caso de forças conservativas, o trabalho só depende da energia potencial, e uma consequência interessante disso daí,
né, que segue disso daqui, é que o trabalho é zero, W igual a zero, se RI e RF estão na mesma superfície equipotencial. Equipotencial. Então, isso daqui é um dos conceitos que a gente discutiu na última aula, né, lá no final. A superfície equipotencial eram aquelas superfícies com o R, o constante, né? Superfícies com U igual a constante. Então, uma superfície equipotencial é uma superfície onde, ao longo dessa superfície, a energia potencial é a mesma. E a gente vê que, se eu realizo o trabalho para mover de um ponto RI para um ponto RF, mas esses pontos estão na mesma superfície equipotencial, então o trabalho é zero. Por exemplo, no caso gravitacional, né, a superfície equipotencial é esse plano aqui. Então, porque qualquer ponto nesse plano tem a mesma energia potencial. Então, se eu movo daqui para cá, eu não realizo o trabalho. Que é mais ou menos essa ideia. Beleza? E agora, para a gente terminar, vamos falar sobre uma aplicação bacana disso, que é o conceito de força central. Forças centrais. Então, forças centrais formam um conjunto importante de forças em física, tá? Uma força central é F de R, é chamada central quando ela pode ser escrita da seguinte forma: F de R igual a F de R e R. Então, olha só, esse tipo de notação aqui é compacto, né? Então, cuidado. Vetor F, vetor R, pode ser escrito como sendo um número F que só depende do número R, vezes o vetor ER, onde esse vetor ER é aquele vetor que ele aponta para o centro, para fora do centro do sistema de coordenadas. Então, o vetor ER, ele é esse cara aqui, né? Ele está aqui, ER. E eu tenho uma circunferência aqui. Espera aí, deixa eu tentar fazer um círculo redondo aqui. Aqui. Aqui, melhorou. Perfeito. Ok? Então, vocês conseguem falar algum exemplo de uma força central que a gente já viu? Beleza, boa, gravidade, né? Então, o exemplo natural que a gente tem é a força gravitacional, que, né, a força gravitacional ela depende apenas da distância aqui ao quadrado, e eu tenho aqui a força ER, né? Ou seja, ela sempre aponta... Tudo bem, Lucas, perfeito. Uma resultante centrípeta também. Qualquer força que né, tem uma resultante centrípeta, por exemplo, a gravitacional, vai ter isso daí também. Então, vocês veem, aqui aparece F de R, sem flechinha, né? Igual a menos G mm sobre R ao quadrado. Então, ou seja, o legal da força central é que eu separo a contribuição da magnitude com a contribuição da direção. A direção é sempre a ER, e a magnitude ela é sempre dada por uma coisa que só depende do módulo de R, né? Ou seja, só depende de R ao quadrado, ou R, que é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? E eu vou até escrever aqui para vocês lembrarem, né? Esse vetor ER, ele é
ah, o vetor ER, ele é tipo o vetor posição, lembra? O vetor ER, ele é igual ao vetor posição, só que com módulo 1. Então, ele, na verdade, é R vetor sobre R. Ou seja, ele é X sobre R na direção I, mais Y sobre R na direção J, mais Z sobre R na direção K. Então, ele é tipo vetor posição, mas módulo 1, módulo unitário. Ok? Então, o que a gente vai mostrar agora é que essa força ela é conservativa, tá? Então, a força, por exemplo, da gravidade ela é conservativa, forças centrais são conservativas, e a energia potencial, nesse caso, potencial, vai ser U de R igual a menos GMM sobre R. Ou seja, não é sobre R ao quadrado, é só sobre R. A gente vai demonstrar isso daqui, né? Vamos mostrar. Tá? Mas então, o legal da força central é que a energia potencial também só depende do módulo da distância. Então, a energia potencial é a mesma aqui ou aqui. A força não é, né? A força aqui, ela é diferente da força aqui, porque a força tem magnitude e tem direção e sentido. Então, a magnitude da força vai ser igual aqui e aqui, mas o sentido da força vai ser diferente. A energia potencial não tem isso. A energia potencial é um escalar. Então, a energia potencial ela é igual aqui, 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 aqui e assim por diante. Ela só depende da distância R. Vou colocar aqui o R, né? Então, a gente vai agora mostrar isso daí, tá? Então, agora a gente vai fazer a seguinte conta, né? Então a demonstração. Eu quero mostrar o seguinte. Se U só depende de R, então F, que é menos o gradiente de U, vai ser igual a um certo f de r na direção ER. E eu quero calcular quem que é esse R. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que se a energia potencial só depende do R, do módulo do R, então a força é central. Ou seja, a força é central. Força é central. Tá? Então, a gente vai fazer isso daí, é só uma aplicação da regra da cadeia. Então, F é menos gradiente de U, é menos del U, del X na direção I, menos del U, del Y na direção J, menos del U, del Z na direção K. E agora a gente vai escrever esse U aqui, né? Desculpa, esse del U, del X, e a gente vai abrir esse cara aqui. Porque qual que é a ideia? A ideia é que eu tenho um U de R, né? Então, eu tenho assim, ó, eu tenho U, é um U de R, mais R é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Então, o U, ele depende de x, né? Por isso que essa derivada não é zero, porque o U depende de R, mas o R é uma função de x. Então, para fazer isso, eu uso a regra da cadeia. Eu escrevo del U, del x, como sendo del U, del R, del R, del x. Faz sentido, pessoal? Beleza. Esse cara aqui, ó, eu não tenho muito o que fazer com ele, porque eu não sei quem é o de R. Mas esse cara eu consigo calcular. Quem que é del R, del X? Ou seja, isso aqui é del X da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Vocês que estão craques agora em derivada, vocês conseguem me dizer quanto é que vale essa conta aqui?
2x vezes a raiz? Quase, Gabriel. Vamos fazer essa conta aqui. Essa conta é massa, né? Então, qual que é a ideia? Aqui, de novo, é regra da cadeia. Isso aí, pessoal. Boa, Vitor. Boa, Isaac. Exatamente. 2x sobre raiz. Ó, vamos fazer essa conta com calma. Então, regra da cadeia aqui. Primeiro, eu tenho que derivar com relação à raiz, né? Então, ou seja, eu tenho a derivada disso daqui com relação à raiz, que dá 1 sobre 2 vezes a raiz de x² mais y² mais z², vezes o del x do que está dentro, x² mais y² mais z², né? Então, primeiro eu derivo com relação à raiz, então cai uma raiz aqui, e depois eu faço isso daqui. Se vocês preferirem fazer essa conta com mais calma, vocês podem chamar, sei lá, g igual a raiz de x², desculpa, x² mais y² mais z², e aí ficar com isso daqui como sendo del raiz de g, del g, del g, del x. Né? E a derivada da raiz de g com relação a g é 1 sobre 2 raiz de g, porque é tipo assim, raiz de g é g elevado a 1/2, né? Então é 1/2 aqui, e aí cai o 1/2 e fica 1/2 menos 1, que dá menos meio. Então, isso daqui vai dar 1 sobre 2 raiz de x² mais y² mais z². E agora, a derivada parcial desse cara aqui, esse negócio aqui, ó, y² e z², isso aqui é uma constante para o x. O x não está nem aí para isso. Então, isso aqui vai dar 2x apenas. Então, vocês veem que o resultado, como o 2 cancela, é x sobre r, porque o r é essa raiz aqui, né? Então, o resultado é super bonitinho. Del r, del x é x sobre r. Beleza? E, portanto, o del U, del x é del U, del R vezes x sobre R. Faz sentido, pessoal? Tá claro? Lindo, né? E agora as outras derivadas? Ó, a gente calculou a primeira, tá vendo? Aqui está a força. A gente calculou o primeiro termo. Agora a gente tem que calcular outros dois. Então, agora a gente tem que calcular del U, del Y e del U, del Z. Aqui, gente, ó, tem que economizar a conta aqui, né? Porque a gente não precisa refazer essas duas contas, né? A gente tem aqui um argumento de simetria. Olha só, por exemplo, aqui eu derivei com relação a x e apareceu del U, del R, x sobre R. O que vocês acham que vai acontecer se eu derivar com relação a y? Porque, ó, a expressão ela é toda simétrica em x, y, z, né? Então, o x e o y, z, eles aparecem sempre em pé de igualdade. Se eu derivar com relação a y, exatamente, Nicole, só pode trocar x por y, não tem como não ser, é uma questão de simetria, tá? Então, assim, dá para economizar papel aqui e simplesmente dizer, olha, cara, isso daqui tem que ser isso daqui, não tem como não ser. E esse cara também, ó, é del z, é z sobre r, não tem como não ser, né? É simétrico. Tem aqui simetria, né? Então, usando esse resultado, a gente chega que a força F vai ser menos tudo isso daqui, né? Então, menos del U, del R, x sobre R, na direção I, menos del U, del R, y sobre R, na direção J, menos del U, del R, z sobre R, na direção K. E agora, pessoal, o que eu faço aqui? Me ajudem. Qual é o próximo passo? Sem ideias? Não dá para colocar alguma coisa em evidência aí?
O 1 sobre R dá para pôr em evidência, mas não só ele. Del U, del R. Perfeito. Então, isso daqui vai ficar menos del U, del R. E aí, o que vai sobrar aqui, ó, é x sobre R na direção I, mais y sobre R na direção J, mais z sobre R na direção K. Tá? E quem que é esse negócio aqui entre parênteses? É o ER. Perfeito. Isso aqui é o ER. Portanto, a gente chega na conclusão que F vai ser igual a menos del U, del R na direção ER. Ou seja, a força central com F de R igual a menos del U, del R. Tá? Então, o massa da força central é que a gente tem essa expressão para a força, né? Que a energia potencial só depende do del U, do R, e agora eu posso calcular a força, a magnitude da força derivando só com relação a R. Eu não preciso derivar com relação a X, Y e Z, né? Porque, em geral, quando a gente quer calcular uma força, a gente tem que calcular essas três derivadas. Mas se ela é central, é mais fácil. Basta eu derivar com relação a R. Então, por exemplo, a gente pode fazer agora o caso gravitacional. U de R igual a menos Gmm sobre R. Então, quem que vai ser F de R? Vai ser menos del R de menos Gmm sobre R. Ou seja, eu tenho menos 1 aqui. Gmm sai para fora da derivada. Quanto é que dá isso daqui? Menos 1 sobre R2. Você vê que tem muitos sinais de menos aqui, né? Eu tenho esse menos, aí esses dois cancelam aqui, então esse daqui cancela, né? Só que aqui aparece mais um menos, porque eu tenho 1 sobre R quadrado, que é vai dar menos 1 sobre R quadrado. Então fica menos Gmm sobre R ao quadrado. Beleza? Perguntas? Então, olha só, pessoal, agora eu quero considerar a seguinte coisa aqui, ó. A gente está falando de forças centrais, tá? Vamos continuar aqui nesse mesmo assunto. Suponho que eu tenho duas órbitas aqui, né? Então, aqui eu tenho um certo raio R1, um certo raio R2. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, ó. Quer dizer, na verdade não é bem uma pergunta, mas só queria ver se faz sentido. A energia potencial aqui, U de R, depende apenas do raio. Então, quais vão ser as superfícies equipotenciais, né, desse problema? O que vocês acham? Isso, só um pequeno cuidado, Raul, que a gente está em 3D no fundo, que eu não estou desenhando 3D, então não é bem uma circunferência, seria mais uma esfera, né? Ou seja, a superfície equipotencial no fundo, são esferas concêntricas. Esferas concêntricas. Qualquer ponto ao longo de uma esfera que tem o mesmo raio, ela vai ter a mesma energia potencial. Então, se eu estou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, etc., a energia potencial é exatamente a mesma. Se eu vier daqui para cá, a energia potencial mudou, né? Então, quando eu mudo de raio, eu mudo de energia.
mas se eu estou no mesmo raio, eu não mudo de energia. Agora, vamos pensar o que acontece se a gente realiza trabalho. Então, suponha que a gente está aqui nesse ponto A, tá? E a gente vai agora se mover, por exemplo, para cá. Eu vou chamar esse ponto de um ponto B. E eu também vou considerar o que acontece se a gente se move para cá, para um ponto C. Então, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: se eu me movo de A para B, eu realizo o trabalho ou não? Tem um custo de trabalho de ir de A para B? Não, perfeito, porque é o mesmo potencial. Então, o trabalho de ir de A para B é igual a U no ponto A menos U no ponto B, que é exatamente zero. Tá? Então, não realizo o trabalho de vir para cá. E agora, se eu for de A para C, eu realizo o trabalho? Tem trabalho realizado de A para C? Sim, perfeito. Isso aqui é U de A menos U de C, que é diferente de zero. E aí a próxima pergunta, depende do caminho? Então eu desenhei um caminho aqui meio tortuoso. Fez assim. O trabalho de vir daqui para cá depende do caminho? Por que não? Perfeito, porque a força é conservativa. Então, isso daqui não depende do caminho. Pois a força é conservativa. Então, ótimo, pessoal. Conceitualmente, essas são as duas principais mensagens que vocês precisam lembrar. Primeiro, o caminho, né? O trabalho vai depender do caminho se a força for não conservativa, mas quando ela é conservativa, não depende. E, segundo, o trabalho vai ser zero sempre que a gente se move ao longo de uma equipotencial. Então, se eu venho daqui para cá, ou para cá, ou para cá, eu nunca realizo o trabalho, não tem nenhum custo de trabalho para fazer isso. Agora, quando eu quero esticar minha órbita ou encurtar minha órbita, eu tenho que realizar trabalho. Beleza? Perguntas? Tranquilo? Só, Heisen, porque quando as forças são conservativas, elas são definidas a partir de uma energia potencial. Então, faz sentido a gente falar de uma equipotencial. Quando a força não é conservativa, não tem uma energia potencial associada a ela. Então, não dá para nem falar numa equipotencial. Ok, pessoal. Mais perguntas? Show! Então, agora, eu queria terminar a nossa discussão sobre energia falando sobre um modelo muito importante de física atômica, que é o chamado modelo de Bohr. Tá? O ano aqui é 1912. 1912 foi, então, o ano que esse cientista, que o Niels Bohr, que é dinamarquês, ele publicou esse modelo, que foi um modelo muito importante no nosso entendimento da física quântica e no nosso entendimento de como os átomos se comportam. Tá? Então, bora lá. Ou seja, vamos começar do começo. Então,
o que se sabia em 1912? Né? Ou seja, o que as pessoas sabiam, essencialmente, sobre a natureza atômica, né? Ou seja, a natureza atômica da matéria. Da matéria. Em 1912. Tá? As pessoas sabiam o seguinte, alguns pontos aqui. Primeiro, o átomo é neutro. Átomo é neutro. Isso as pessoas sabiam. Mas também sabiam que ele é formado de partículas positivas e negativas. Formado por partículas positivas e negativas. As pessoas também sabiam o seguinte, elas sabem que a maior parte da massa vem das partículas positivas. Vem das partículas positivas. E elas também sabiam que é mais ou menos fácil extrair as partículas negativas. Extrair as partículas negativas. E também são elas que são responsáveis pelos fenômenos elétricos, né? Responsáveis pelos fenômenos elétricos. Ou seja, o que se sabia é que no átomo tinham cargas positivas e negativas, a carga positiva ela era pesada e rígida, digamos assim, ficava parada, e a carga negativa ela era fácil de você extrair, então, sei lá, quando eletricidade passava por um fio, as pessoas sabiam que quem estava andando mesmo ali eram as cargas negativas e assim por diante. Não? O que não se sabia? Não se sabia como é que as cargas positivas e negativas elas estavam dispostas dentro do átomo, né? Ou seja, o que não se sabia era a disposição das cargas. Opa. Dentro do átomo. Não? Ou seja, como é que essas cargas estavam dentro do átomo? Então, tinham dois modelos conflitantes. Você tinha primeiro o modelo do Thomson. Não? Então, a ideia do Thomson era que você tinha, na verdade, uma espécie de uma geleca positiva, tá? Positiva, e você tinha pequenas partículas negativas incrustadas aqui. Então, você tinha, tipo, alguma coisa assim. Então, o Thomson ele chamava isso de um pudim de passas, né? Seria na nossa realidade culinária aqui brasileira, seria mais tipo a gota de chocolate no panetone, né? Ou seja, o átomo é um panetone, um chocotone ali, e você tem gotinhas incrustadas negativas, tá? Então, mas a carga positiva, ela está esparramada pelo átomo, tá? Ou seja, ela preenche todo o átomo, toda a dimensão do átomo. E, por outro lado, você tinha o Rutherford, que acreditava que, na verdade, a disposição era semelhante ao que a gente tem hoje, onde você tem uma carga positiva no centro, né, altamente concentrada, e uma carga aqui, as cargas negativas esparramadas em volta. Tá? Ok? Então, essa era, digamos assim, era a briga. Não a briga, mas ou seja, esse era o debate, né? Qual dos dois modelos estava certo? Hoje em dia a gente sabe que é o de Rutherford, né? A gente sabe que você tem prótons e os elétrons estão orbitando em torno desses prótons. Mas se você parar para pensar, esse modelo de Thomson faz sentido, tá certo? Na verdade, assim,
dado o conhecimento da época, esse modelo é até mais lógico do que esse, porque aqui você tem que ter uma carga positiva altamente concentrada no núcleo, né? Como é que você vai... Essas cargas positivas, elas se repelem, né? Como é que você vai evitar essa repulsão aqui, né? Então, você tem problemas aqui. Você tem, por exemplo, né, essa questão, é a repulsão das cargas positivas. Das cargas positivas. Que de fato, ou seja, como é que você resolve isso? A solução é porque, na verdade, existe uma outra força, né, que é a força nuclear, que compensa. Então, apesar das cargas positivas elas se repelirem aqui no núcleo, você tem uma outra força mais forte ainda que mantém elas unidas, né? O outro problema disso daqui é o que eles chamam da instabilidade da órbita. Instabilidade da órbita de partículas carregadas. Então, o Rutherford, ele pensava numa analogia com um satélite, né, ou com planetas orbitando em torno do Sol e assim por diante. Então, para o Rutherford, ele pensava que esse elétron estava aqui realmente numa órbita em torno do próton. Mas tem uma diferença fundamental entre a órbita de partículas carregadas ou de partículas neutras, como, por exemplo, os astros. Do eletromagnetismo, você consegue mostrar que quando uma partícula ela é carregada e ela está acelerada, ela emite radiação. E essa partícula, se ela tá esse elétron, se ele está em órbita, ele tem que estar acelerado, porque ele tem que ter aceleração centrípeta, né? Lembra que a gente viu que em movimento circular você sempre tem aceleração, tem que sempre ter uma componente centrípeta. Então, se esse elétron está acelerado, ele devia emitir radiação, e aí se ele emitir radiação, ele devia começar a espiralar para dentro aqui, e eventualmente colidir aqui com o núcleo. Né? Então, inclusive, esse fenômeno de emissão de radiação é o que está por trás, por exemplo, dos que eles chamam de aceleradores síncrotron. Então, se vocês forem lá em Campinas, tem um laboratório síncrotron, Sirius, que é inclusive um laboratório bem novo e bacana e tal, ele funciona exatamente dessa forma, eles usam a aceleração de elétrons para emitir radiação. Então, o argumento contra o modelo do Rutherford era tipo assim, mas ó, isso daqui, a órbita não seria estável, né? O elétron, ele ia eventualmente colapsar aqui. Né? Então, assim, faz sentido o modelo do Thomson. Tá? A gente sabe que o Rutherford era o que estava certo, mas, ou seja, é um debate justo que está rolando aqui, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? É interessante, né, você pensar sobre o que se sabia naquela época, o que não se sabia. Né? A gente hoje em dia tem várias coisas que a gente toma como óbvias, mas que há 100 anos atrás não era, né? Ok. Então, aqui que entra o Bohr, tá? Então, aqui entra o Niels Bohr, tá? No meio desse debate. Então, o Bohr é uma história interessante, ele tinha acabado de terminar o doutorado, né? E aí ele conseguiu uma bolsa do governo dinamarquês para passar um ano onde ele quisesse na Europa, né? Então, ele poderia visitar qualquer grupo de pesquisa que ele quisesse. E, então, o Bohr, ele percebeu a importância desse debate, né? Desse Thomson versus Rutherford aqui, então, o que ele fez foi o seguinte, ele passou 6 meses em cada laboratório. Ele ficou 6 meses com o Thomson, 6 meses com o Rutherford. Né? Obrigado, Gabriel. É verdade, eu não mencionei isso daí. Por que o Rutherford acreditava nisso daqui, apesar de ser um pouco maluco? Porque o Rutherford, ele fazia experimentos de espalhamento. Então, a ideia do Rutherford era que deixa eu até fazer um desenho aqui, né? Ele estudava o que acontecia quando você tinha, por exemplo, uma folha fina de material aqui e você acelerava partículas nessa direção
e fazia o espalhamento dessa partícula. Então, tipo assim, ele acelerava partículas que colidiam com uma folha de material. E aí, o que ele observava é que o perfil de como essas partículas espalham, né, ou seja, a forma como elas espalham, só seria consistente com partículas positivas muito pesadas, ou seja, desculpa, muito de raio muito pequeno. Perdão. Então, ou seja, se fosse uma geleca, essa geleca nunca seria capaz de explicar o tipo de espalhamento que ele observava. Ele só faria sentido se as partículas positivas estivessem concentradas em bolinhas muito pequenas numa região do espaço, né? Então, foi por isso que ele achava que a carga positiva tinha que estar concentrada, ela não podia estar esparramada. Verdade. Obrigado por lembrar isso daí. Deixa eu só colocar isso aqui em algum lugar melhor aqui. Vou colocar aqui pequenininho. Beleza? Ok. Então, o Bohr, ele visitou esses dois laboratórios, né, para tentar entender esse debate, os argumentos prós e contras, né? E aí, em 1912, então, ele publica um paper que foi muito influente na época, onde ele mostrou que Rutherford explicava aquelas linhas espectrais do hidrogênio. Rutherford, ou seja, o modelo de Rutherford, né? Perdão. Explica as linhas espectrais dos átomos. Então, a gente tinha falado sobre linhas espectrais, acho que eu até coloquei uma foto aqui, ó. Era aquela ideia, né, de que um sistema, por exemplo, se você tem um hidrogênio gasoso e você passa eletricidade pelo hidrogênio gasoso, né? Então, você, por exemplo, você pega um cilindro com hidrogênio gasoso e você passa eletricidade por ele. Você vai ver que o gás de hidrogênio vai brilhar, né? Ele vai emitir luz, só que essa luz que ele vai emitir, ela não é arbitrária. A luz, ela não é em qualquer comprimento de onda, mas ela só tem alguns comprimentos de onda específicos, né? Ou seja, ele emite apenas em alguns comprimentos de onda. E aí o Bohr, então, ele foi capaz de explicar esse tipo de comportamento que, como a gente tinha discutido, é uma espécie de uma assinatura do átomo, né? Então, ou seja, isso aqui, cada átomo emite num conjunto de frequências muito específico, né? Então, isso aqui foi um bambambam, no caso aqui do Bohr, né? Porque, ou seja, ele conseguiu conectar esse modelo do Rutherford com a emissão de linhas atômicas. Então, ele foi um grande resultado, né? Por causa disso, porque conseguia explicar esse fenômeno que não era explicado. Essa questão de espectroscopia, de espectros atômicos, era uma coisa muito estudada experimentalmente, mas que não tinha uma explicação teórica, né? E o que o Bohr foi capaz de fazer é mostrar que esse modelo atômico explicava isso daí. Então, tudo bem, pessoal? Então, a explicação, ela começou com uma pessoa chamada... Opa, com certeza, Celso. Então, a explicação começou com uma pessoa chamada Johannes Balmer, que a gente discutiu lá na primeira aula do curso, né? O Balmer, ele era um professor de ensino médio na Suíça, que gostava muito de ficar procurando padrões na natureza. Então, ele gostava de buscar padrões, né? E o que ele reparou é que, no caso do hidrogênio, as frequências onde essas linhas eram emitidas, elas tinham uma lógica por trás delas. O que ele descobriu é o seguinte, que o inverso da frequência, né, se eu calcular o inverso da frequência desse negócio aqui, isso daqui vai ser uma constante R vezes 1 sobre N
NI ao quadrado menos 1 sobre NF ao quadrado. Onde esse NI, ele é qualquer número inteiro, 1, 2, 3, assim por diante, e esse NF é qualquer número que começa depois do NI. Então, ele é NI mais 1, NI mais 2, e assim por diante. E o R, vou colocar aqui também, ele é uma constante, tá? Que vale 0,011 nanômetro a menos 1, que é o que hoje em dia a gente chama de Rydberg. Então, a ideia do Balmer era mais ou menos a seguinte, olha só, tem essa figura aqui que eu acho que ajuda a explicar. O que ele viu é que todas as frequências emitidas, né? Raul, ele pensou nisso literalmente por padrões. Ele realmente ficou procurando padrões, ou seja, tinha essas frequências discretas, ele queria encontrar um padrão para isso, né? Algum padrão matemático. E aí ele encontrou essa fórmula aqui, totalmente tentativa e erro, assim, realmente não tinha nenhuma base teórica nem nada. É incrível, assim. E a ideia, então, é mais ou menos essa daqui, ó, que você tem os níveis, né, que a gente chama N igual a 1, 2, 3, assim por diante, e você pode considerar transições entre esses níveis. Então, tipo assim, por exemplo, aqui está o N inicial igual a 2, final igual a 3, ou inicial igual a 2, final igual a 4, 2, 5, ou aqui é o 3, 7, e assim por diante. Né? Então, ou seja, você tinha esses níveis o comprimento de onda emitido para o átomo de hidrogênio, ele tinha essa lógica. Né? Então, isso aqui é muito louco, assim, porque é uma coisa discreta, né? É muito curioso isso. No nosso mundo, no mundo da mecânica clássica, tudo é contínuo. Se você tem, por exemplo, a órbita de um satélite, você pode mudar o raio dessa órbita continuamente. Ou se você quer, sei lá, ver a energia numa criança que está numa gangorra ou num balanço, a energia dessa criança ela pode ser modificada continuamente. Mas aqui aparece uma coisa muito louca, que são números discretos, assim, ou seja, os comprimentos de onda são ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, assim por diante, e eles têm uma fórmula super simples por trás, né? Essa fórmula aqui é muito, muito simples. Né? É só razão de inteiros aqui. Então, por exemplo, sei lá, se eu quero pegar, só para dar um exemplo aqui, né? Esse ponto aqui, n igual a 2 para n igual a 5, então eu vou ter que 1 sobre esse lambda vai ser R, 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 5 ao quadrado. Né? Então é isso, ou seja, você vem aqui e calcula qual que é o comprimento de onda. Esse resultado foi crucial para o Bohr. Tá? Tem uma carta do Bohr para o irmão dele, onde o Bohr fala o seguinte: quando eu descobri a fórmula de Balmer, tudo ficou claro na minha cabeça. Ou seja, quando ele viu isso daqui, porque naquela época, né, apesar de ser um resultado importante, nem sempre as pessoas sabiam, você conhecia todos os resultados da literatura. E aí o Bohr fala para o irmão dele: quando eu vi essa fórmula, tudo ficou absolutamente claro na minha cabeça. Isso, Gabriel, ela só funciona para o hidrogênio. Essa fórmula simplesinha só funciona para o hidrogênio. O que faz sentido, porque o hidrogênio é o átomo mais simples que tem, né? Quando você vai para qualquer outro átomo, hélio, por exemplo, você já começa a ter mais de um elétron. Então, a natureza discreta continua. Né? Então, essa natureza discreta, ela é verdade para qualquer átomo. Mesmo átomos complicados, a gente vai ver uma emissão discreta. Mas a fórmula não vale mais. E só um outro comentário aqui, tem esses nomes aqui, tá? Esses aqui são o nome das pessoas que descobriam experimentalmente essas linhas. Então, sei lá, o Lyman foi a primeira pessoa que descobriu essa sequência de linhas e assim por diante. Então, todas essas séries têm os seus nomes, assim, né? São nomes históricos dos espectroscopistas que iam descobrindo essas coisas. Exatamente, eu entendi, Gabriel. Discreta, Lucas, o que é discreto aqui é a natureza, por exemplo, do comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, esse aqui seria o espectro contínuo, né? No espectro contínuo, você vai mudando o comprimento de onda e você vai passando do verde para o amarelo, para o vermelho e assim por diante. No caso do hidrogênio, você não pode ter esse luxo. Ou seja, a luz que ele emite não é contínua. Ela ou tem esse comprimento de onda, ou tem esse e assim por diante.
Beleza? Então, vamos começar a explorar aqui. A gente vai traçar aqui nessa aula, então, os passos do Bohr, no trabalho original do Bohr, de como ele chegou nesse modelo. Então, para fazer isso, vamos começar a discutir um pouco qual que é o raciocínio envolvido aqui. Tá? Vou colocar esse cara aqui. Então, o raciocínio é... Oi, Raul. Então, isso é uma boa pergunta, Raul. Será que isso aqui não é na verdade, contínuo, mas só parece discreto? Assim, o único jeito de ver isso é aumentando a resolução. A gente vai fazendo esse tipo de medida com mais e mais resolução. E o que a gente vê é que, na verdade, Raul, é contínuo. Eu concordo com você, mas é contínuo numa faixa muito, muito, muito minúscula. Tá? Então, se você der um zoom gigante aqui de resolução, você vai ver que isso aqui não é exatamente um único valor. Tem uma pequena oscilaçãozinha, mas assim, é muito, muito pequena. Né? Então, ou seja, aqui realmente é preto, 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 e aqui numa região, num zoom gigantesco, você tem um pouquinho de continuidade. Tá? E tem até uma explicação física para isso, lá na física atômica. Tá? Mas, para todos os fins e efeitos, isso é praticamente discreto, ou seja, ou é esse ou é esse. Tem grandes regiões aqui que não tem nada. Bom, então, olha só. A energia... Opa, peraí, deixa eu só que eu colocar esse cara aqui. Então, a energia, a gente sabe, né, e o Borja sabia, que a energia da luz emitida, né, eu vou chamar assim de efóton, ela tinha que ser a constante de Planck vezes a frequência, ou seja, a constante de Planck, velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Né? Então, o primeiro argumento que o Bohr deu foi que o sistema átomo-luz a energia devia ser conservada. Conservação de energia. Conservação de energia. Então, o que significa é que se eu emito um fóton com essa energia aqui, isso daqui tem que vir de algum lugar. Então, isso daqui tem que ser igual a uma certa energia final menos uma certa energia inicial, onde isso daqui, né, é do átomo. Então, o primeiro argumento do Bohr, ele é muito simples e ele é muito familiar para a gente aqui, é conservação de energia. Se o fóton, se o processo emitir um fóton com esse comprimento de onda, então isso daqui tem que vir de uma variação na energia do átomo, porque o sistema átomo mais luz é conservado. Então, se um perde energia, o outro tem que ganhar. Faz sentido, gente? Beleza. Como é que a gente, então, agora tenta determinar qual que é essa energia? Então, se a gente voltar na fórmula do Balmer aqui, e se a gente multiplicar os dois lados por HC para obter esse negócio aqui, a gente vai ficar assim, ó, tá vendo? Energia do fóton igual a HC sobre lambda. E aí, você vê que esse 1 sobre lambda é o que está aparecendo aqui. Então, eu fico com RHC 1 sobre NI ao quadrado menos 1 sobre NF ao quadrado. Então, se a gente definir, né, se a gente definir aqui que a energia inicial é menos RHC sobre NI ao quadrado e a energia final é menos RHC sobre energia final ao quadrado, a gente chega na conservação de energia, que a energia do fóton tem que ser igual à energia final menos a energia inicial. Tá? Então, dessa forma do Balmer, a gente pode tentar ver qual que tem que ser a cara da energia final inicial do elétron. E vocês veem que ela depende, então, desses inteiros aqui. Né? Ou seja, a energia do elétron, energia do átomo, né, do elétron,
tem que ser um certo EN igual a menos RHC sobre N ao quadrado, onde esse N pode ser o número 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, a energia do elétron tem que ser discreta, né? Ela tem que ser uma constante dividido por N ao quadrado. Então, isso aqui é o que a gente chama da quantização de energia. Quantização. Da energia. Então, isso aqui, o Bohr, ele sacou simplesmente pela fórmula de Balmer. Ele falou assim, olha, se a energia do fóton tem essa natureza discreta, então, por conservação de energia, a energia do átomo mesmo tem que ter essa natureza discreta, porque aí aqui eu fico com uma diferença entre energia final e inicial, e, portanto, a energia tem que ter esse tipo de estrutura. Então, o que a gente espera é o seguinte, a gente vai ter os vários níveis de energia, que nem nessa figura aqui, N, e cada um vai ter uma certa energia. Então, por exemplo, quando eu tenho N igual a 1, eu vou ter uma energia E1, que é menos RHC. E se você substituir os valores, vai ter assim, menos 13,6 elétron-volts. Tá? Onde aqui é uma energia, eu já estou usando o elétron-volt, que é mais fácil. Então, esse é um número famoso, isso aqui aparece muito em física atômica, né? A energia do átomo de hidrogênio é 13,6 elétron-volts. Isso aqui é a energia da primeira órbita. A energia das outras, EN, pode ser escrita como sendo E1 sobre N ao quadrado. Então, por exemplo, E2 vai ser E1 sobre 4, que vai ser, então, 3,4, aproximadamente, né? 3,4 elétron-volts, e etc. Não? Então, a gente pode, na verdade, voltar para esse diagrama aqui e pensar que deixa eu talvez apagar isso daqui, que cada ponto aqui tem, cada linha, né, tem uma energia diferente. Então, aqui eu tenho E1 igual a menos 13,6 elétron-volts, E2 igual a menos 3,4 elétron-volts, vamos ver uma outra aqui, E3 igual a menos 1,51 elétron-volts, e assim por diante. Tá? Então, isso daqui é baseado só na fórmula de Balmer e na ideia de conservação de energia. Se o fóton, né, se você cria um fóton com uma certa energia, isso aí tem que vir de um ΔE, né, de uma variação de energia do átomo. Aqui a gente ainda não falou nada sobre como é que o que está acontecendo aqui dentro. Por exemplo, a gente não falou nada que tem que ser um modelo de Rutherford ou Thomson. A gente falou, olha, o átomo pode ser qualquer geleca, mas a energia desse átomo tem que ter essa cara. Isso, Vitor. Mas, veja, a gente não falou ainda de órbita. Então, assim, esse argumento, ele não necessita dessa visão orbital de Rutherford, né? Ele é simplesmente, assim, uma consequência empírica da fórmula de Balmer. Se a fórmula de Balmer é verdade, supondo que ela seja verdade, então a energia, não importa o que está acontecendo aqui dentro, a energia tem que ser discreta e tem que ter esses níveis descritos aqui, né? Agora, o próximo passo vai ser exatamente esse. Vai ser pensar como é que isso se encaixaria no modelo orbital para o elétron. Né? Então, o próximo passo agora é como isso se encaixa no modelo de Rutherford. Né? Então, a ideia aqui é que eu tenho... deixa eu copiar essa figura aqui, né? Eu tenho agora... a gente está pensando especificamente no átomo de hidrogênio, então só tem um elétron aqui, tá? E esse elétron está orbitando, então, aqui em torno do próton. Então, como a gente acabou de ver, a força aqui que vai estar entre os dois vai ser uma força central, né? Então, eu vou ter que a força F vai ser a força elétrica, ela é uma força central,
E a cara dessa força, eu vou falar para vocês qual que é, porque vocês vão estudar isso em Física 3. Mas a gente acho que já discutiu um pouco isso daqui, né? Isso daqui é a força elétrica de atração entre o próton e o elétron. Esse E é a carga do próton, que é igual à carga do elétron. E esse K é uma constante, que eu vou escrever o valor aqui para vocês, é 8,987 vezes 10 elevado a 9 Newton metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. É o que a gente chama da constante elétrica. Isso aqui é que nem a força gravitacional, né? Esse K aqui, ele é o análogo do G maiúsculo. Tá? Então, lá era Gzão, Mzão, Mzinho. Aqui é K, carga 1, carga 2. Então, é K E ao quadrado. Né? Então, isso aqui é a força elétrica. Talvez vocês tenham visto isso no colégio, imagino, um pouquinho, né? Vocês viram isso no colégio, pessoal? Alguém já viu essa fórmula antes? Ou isso daqui é, tipo, total novidade, assim? Ah, beleza. Maravilha. Beleza. Então, como a gente acabou de ver, essa daqui é uma força central, né? Ela só depende do módulo da distância do vetor R, força central. E a energia potencial, então, só depende de R, e ela vai ser dada por menos K E ao quadrado sobre R. Aqui é R ao quadrado, na força, na energia potencial é 1 sobre R. Isso aqui foi aquela conta que a gente fez agora há pouco para a força gravitacional. Tudo bem que lá era gravitacional, aqui é elétrica, mas a conta é igualzinha, né? Porque só muda a constante aqui em cima. Então, é exatamente a mesma conta. Tá? Então, a energia do átomo, a energia do elétron, perdão, vai ser igual a 1 meio de mv ao quadrado, mais a energia potencial, ou seja, 1 meio de mv ao quadrado, menos k e ao quadrado sobre r. Tá? E tem mais um passo agora, que é o seguinte, se a gente supõe, né, então supomos que o elétron ele está em um movimento circular uniforme, ou seja, a órbita desse elétron aqui ela é circular uniforme em torno do átomo, que o elétron está em uma órbita circular uniforme. O que isso significa? Significa que a aceleração resultante tem que ser centrípeta, né? Ou seja, a aceleração resultante tem que ser puramente centrípeta. Centrípeta. Ou seja, menos mv ao quadrado sobre r, ER, né, que é a aceleração centrípeta, tem que ser igual à força, que é menos k e ao quadrado sobre r ao quadrado, na direção R. Então, você vê que o que é interessante disso é que isso vai fixar uma relação entre velocidade e raio. A gente viu isso, né, algumas aulas atrás, quando a gente estava falando de movimento circular. Quando o movimento é circular, você muitas vezes fixa, você impõe um vínculo entre a velocidade e o raio. Né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, que mv quadrado sobre r tem que ser igual a k e quadrado sobre r ao quadrado, ou seja, mv quadrado tem que ser igual a k e quadrado sobre r. Então, você fixa a velocidade em termos da órbita. E aí eu posso agora usar isso para simplificar ainda mais aqui a minha expressão da energia. Tudo bem até aqui, pessoal? Show. Então, olha só. Então, a energia vai ser 1 meio de mv quadrado menos k quadrado sobre r, mas o mv quadrado é dado por isso. Então, vai ficar 1 meio de k quadrado sobre r menos k quadrado sobre r. Ou seja, eu tenho 1 meio de um negócio menos o negócio, né? Então, a gente tira que a energia vai ser menos k quadrado sobre r. O que é isso daqui?
seja, o que que representa isso daqui? Isso aqui é energia... Opa, perdão. Isso daqui é energia do elétron em uma órbita de raio R. Então, o que é massa é que a energia só depende do raio, né? Dependendo de que a órbita está esse elétron, a energia vai mudar, mas ela só depende do raio, tá? Para cada raio, você tem uma energia correspondente. Então, agora chega a questão fundamental. Opa, com certeza, devia ser menos 1/2. Obrigado, Raul. Viajei. Aqui tem 2 aqui, né? Opa, peraí. Perdão. Aqui tem 2R. Isso, porque é 1/2 menos 1/2. Valeu. Né? Então, agora vem a questão fundamental, né? Que é como compatibilizar isso, né? Com a fórmula que a gente tinha obtido antes, né? Mas antes, ou seja, antes, a gente tinha obtido que a energia tinha que ser menos, tinha que ser aquele E1 sobre N ao quadrado, onde esse N era um inteiro, 1, 2, 3, né? Então, como é que a gente compatibiliza isso daqui com isso daqui? Ou seja, isso aqui é o que a mecânica nos prevê. Ela diz que a energia do elétron só pode depender do raio, né? Mas, por outro lado, de acordo com a série de Balmer, a energia deveria pular em valores inteiros aqui, ou seja, se tem uma energia E1, E2, E3 e assim por diante. Como é que a gente pode compatibilizar essas duas coisas? Bom, K e E são constantes, não tem nada que a gente possa fazer. 2 é uma constante, pelo menos até onde eu sei, 2 não muda no tempo, né? Então, a única coisa que pode variar aqui é o raio, né? Então, a única coisa que pode variar é o raio R. Então, a única forma, né, de compatibilizar isso com isso, né, é dizer, então, que esse raio ele é discreto. Ou seja, esse raio ele tem que ser discreto e ele tem que ser alguma constante A0 vezes N ao quadrado, onde esse N pode ser 1, 2, 3, e esse A0 é uma constante que é o que a gente chama hoje de raio de Bohr. Tá? Então, essa daqui é a grande sacada do Bohr, né? A grande sacada do Bohr é, olha, isso daqui é o que a mecânica clássica me prevê, e a única forma, né, a única maneira de compatibilizar isso com a previsão da fórmula de Balmer é se o raio em si for discreto, ou seja, o raio da órbita é discreto, né? O raio das órbitas é discreto. Significa que o elétron ele não pode ter a órbita que ele quiser. Ele não pode estar aqui e aqui e aqui e ficar andando loucamente. Ou ele está numa órbita, ou ele está na outra, ou ele está em outra, e assim por diante. Então, o Bohr introduz pela primeira vez essa ideia de uma quantização, né? De que você tem certos fenômenos microscópicos ali que são quantizados. Quando a gente fala da órbita de um satélite em torno da Terra, o raio é contínuo. A gente pode mudar a órbita do satélite à vontade, continuamente, se a gente quiser. Aqui não, aqui é discreto. Ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui, ou ele está aqui, e assim por diante. Ok? É muito massa, né, Vitor? Então, Celso, depois a gente aprendeu que sim, isso é verdade. O discreto, ele não é 100% discreto, né? Você tem um certo jogo de cintura, mas isso é muito, muito pequeno e está relacionado com outros efeitos. Para nós aqui, o discreto realmente é discreto, né? Ou seja, ele não é assim, uma coisa que é contínua, mas numa certa faixa. Ele realmente é discreto. Essa faixinha até existe, né? Mas para nós aqui ela é desprezível. Gabriel, por que isso é assim? O Bohr não respondeu essa pergunta, né? O Bohr não respondeu por que isso tinha que ser assim.
Isso é interessante. Ele falou que, ó, se você quer casar, né, Balmer com Rutherford, é isso que você precisa. Foi isso que o Bohr fez, ou seja, eu tenho o modelo, eu tenho a previsão lá do Balmer, que é uma previsão experimental, né? Aquela série de Balmer, ela funciona, né? Então, assim, isso daqui é experimentalmente comprovado. E se eu suponho que o meu modelo atômico é dado pelo de Rutherford, então tem que ser assim, não tem outra hipótese, né? O Bohr não explicou por que isso acontece. Isso depois a gente descobriu que acontece porque, no fundo, ou seja, tem uma teoria por trás, que é a teoria da física quântica, tá? Que prevê esse tipo de comportamento. O Bohr chegou a ser goleiro? Então, Vitor, se o elétron não está nessas regiões, ele vai tender e cair para uma dessas regiões. Então, a ideia é que, eu acho que eu vou até tentar fazer um desenho disso daqui, a ideia é que isso daqui define as órbitas estáveis, né? Então, eu tenho, quer ver, vamos tentar fazer um desenho aqui. Colocar mais umas 2 órbitas aqui. Assim, né? Então, eu tenho várias órbitas aqui. A ideia é que isso daqui são as órbitas estáveis. Se por algum motivo qualquer a gente colocar o elétron aqui, o que vai acontecer é que ele vai cair para uma órbita, então ele vai cair daqui para cá, tá? E ele vai emitir radiação. Então, se a gente tenta colocar o elétron numa órbita que não é estável, ele vai emitir radiação e ele vai cair numa órbita estável. Essas órbitas são os pontos onde o elétron é capaz de ficar. Ele pode permanecer nessas órbitas sem emitir radiação. Qualquer ponto que você colocar ele fora, ele não fica mais estável, ele cai para uma órbita estável. Tudo bem? Então, com isso, né, a órbita agora do meu elétron, substituindo essa fórmula aqui para o R nessa expressão aqui, a gente vai ter que isso aqui vai ficar menos K e quadrado sobre 2 a 0 N ao quadrado. Hã? Comparando isso, né, como isso daqui tem que ser igual àquele E1 sobre N ao quadrado, a gente tira que o A0 tem que ser igual a menos K e quadrado sobre 2 E1. E isso aqui, se a gente substituir os valores, vai dar 5,29 vezes 10 elevado a menos 11 metro. Tá? Então, isso daqui é o raio, é a distância típica do átomo de hidrogênio. A órbita, né, típica aqui do elétron no átomo de hidrogênio é da ordem de 10 a menos 11 metros. Então, é legal isso aqui porque usa todos os conceitos de energia, de força central, de energia potencial, etc., que a gente estudou até aqui. Só que o Bohr, ele deu essa sacada extra. Ele falou, não, mas a energia tem que ser quantizada. Isso daqui é o que a gente chama hoje de uma teoria semiclássica. Ela é semiclássica porque, no fundo, o Bohr está tentando usar a mecânica clássica, mas colocando novos elementos. No caso aqui, o fato das órbitas serem discretas. Tá? Depois, 1926, aí vem a teoria quântica mesmo, com Schrödinger e Heisenberg e Dirac. E aí lá eles fazem uma teoria que realmente é quântica e que você demonstra esse tipo de resultado de primeiros princípios, né? Aqui é uma teoria semiclássica, você tá meio, meio que uma coisa meio assim, sei lá, você vai argumentando com a mão, né? Então você fala, não, a mecânica clássica diz isso, mas isso tem que mudar, etc. Então não é uma teoria fundamental nesse sentido. Mas o modelo de Bohr foi muito importante, né? Foi realmente muito influente. Inclusive, tem uma frase famosa do Einstein que ele diz: olha, se essa baboseira do modelo de Bohr tiver certo, eu desisto da física. O Einstein não acreditava nesse modelo de Bohr. Né? Ainda bem que ele não desistiu da física por causa disso, mas ele tem essa frase famosa: se essa baboseira aqui tiver certo, então eu desisto da física. Tudo bem, pessoal?
um comentário também que eu tenho que fazer. Vocês talvez vão estudar o modelo de Bohr novamente em outros cursos mais avançados de física e tudo mais. Talvez lá vocês vejam a coisa de um jeito um pouco diferente. Em geral, nos livros, as pessoas introduzem o modelo de Bohr, não dizendo que o raio é discreto, mas dizendo que o momento angular do elétron é discreto. A gente não falou de momento angular ainda, a gente vai falar sobre isso logo mais. Mas isso é uma coisa assim, histórica e que eu particularmente discordo. A derivação do Bohr não falava de momento angular em nenhum momento. Momento angular em nenhum momento. Ela falava na discretização do raio. Anos depois, o Bohr publica um trabalho onde ele fala, olha que legal, dá para obter a mesma coisa se a gente usar momento angular. Mas esse daí veio depois, essa derivação original toca nessa questão da discretização do raio, que eu acho muito mais interessante. Né? Então, é só para avisar que talvez, assim, se vocês reverem esses modelos mais para frente, talvez a derivação seja um pouco diferente, mas eu particularmente prefiro essa daqui, eu acho que ela é mais correta. Isso, Rafael, serve só para o átomo de hidrogênio. Né? Para outros átomos não tem nada disso que a gente possa fazer. Não existe nenhuma fórmula fechada para nenhum outro átomo além do hidrogênio. É muito mais complicado. Beleza, pessoal? Perguntas? Então é isso, gente. Por hoje era isso que eu tinha para discutir. Oi, Raul. Isso daqui, né? Bracket era o nome da pessoa. Tá? Esse daqui são o nome das pessoas que descobriram experimentalmente essa série. Então, todas essas séries têm nomes, assim, né? São os espectroscopistas do mundo aí. Então, Bracket foi a pessoa que descobriu essa série em particular aqui. Oi, Gustavo. Não, em Física 2, não. Em Física, eu não vou dar Física 2, não, semestre que vem, porque eu estou saindo para ficar um ano fora, então eu não vou dar nenhuma matéria. Ok, pessoal? Mais perguntas? Valeu, Raul. Obrigado. Isso, vou ficar um ano na Irlanda fazendo pesquisa. Valeu, gente. Né? Se prepara para o frio, exatamente. Tchau, professor. Muito obrigada pela aula. Tchau, Melissa. Obrigado a você. Tchau, gente. Brigadão, até quarta.